Uma menina de 7 anos acorda com seu coração acelerado no dia da formatura, medo ela será a única sem par. Na escola, um impulso a leva a perguntar uma estranha para fingir ser seu pai apenas por aquele instante, sem saber que ele estava um milionário. Seu gesto inesperado inicia uma conexão capaz de mudar o destino de ambos. Mas para que esse vínculo sobreviva, eles terão que enfrentar rumores, burocracia e um processo legal batalha cheia de reviravoltas. Se a história lhe interessou, não se esqueça de inscreva-se no nosso canal e conte-nos o que achou. De que cidade você está nos assistindo? Música, vamos continuar. Emma Taylor acordou com o coração correndo em seu pequeno quarto. Luz do sol filtrada através das cortinas gastas, iluminando, música, o cuidadosamente vestido passado a ferro pendurado na porta do armário. Hoje foi o dia da formatura do jardim de infância. Música, na escola primária Westbrook em Portland, Oregon. Um dia como a maioria das crianças. Aguardado com entusiasmo. Mas para Emma, de 7 anos, trouxe um nó de o medo era tão intenso que ela mal conseguia respirar. Música, Emma, querida, você está acordada. A voz frágil de Marta chamou-do. Sala adjacente, seguida por um episódio de tossindo. Já vou, vovó, respondeu Emma. Rapidamente, a música deslizando para dentro dela roupas do dia-a-dia antes de verificar o senhor idosa que a criou. Marta Jenkins estava deitada encostada, música travesseiros em uma cama com estrutura de metal, dela cabelos prateados presos em uma trança impecável, apesar de sua evidente exaustão. Aos 78 anos, ela criou Emma desde que a encontrou abandonada. Quando bebê. Música, um segredo que eles haviam guardado cuidadosamente. Autoridades que poderiam separá-los. Hoje é o seu dia especial, disse Marta. Sorriu, música, sua mão enrugada apertando a de Emma. Eu gostaria muito de estar aí, querida. Está bem, vovó, assegurou Emma. A decepção apertou seu pequeno peito. Durante semanas, ela fabricou planos elaborados. Histórias para seus colegas de classe sobre ela pai, um empresário de sucesso, sempre viajando, mas que prometeu comparecer à formatura dela. Ela tinha criado isso ficção não originada de um lugar de desonestidade, mas da necessidade desesperada de pertencer entre pares com famílias intactas. Após preparar a medicação de Marta e um café da manhã simples, Emma preparou. Vestido de formatura, uma peça de segunda mão. Marta havia alterado a música meticulosamente. Entre seus episódios cada vez mais frequentes da doença. O vestido branco com minúsculas flores azuis eram a coisa mais bonita. Emma já havia possuído algo assim. Você parece lindo, sussurrou Marta, música, lágrimas brilhavam em seus olhos azuis claros. Agora, lembrem-se do que praticamos. Se qualquer pessoa que perguntar, meu pai vai me encontrar na escola e você está descansando em casa por causa do seu artrite, recitou Emma. A familiar mentira tinha um gosto amargo na música, mas era necessária. A viagem de ônibus até a escola primária Westbrook foi uma onda de ansiedade. Ao chegar, Emma. Meu estômago revirou. O pátio da escola transformou a música em um festival de celebração em família. Mães se adaptaram. Fitas de cabelo para as filhas enquanto os pais carregou os irmãos pequenos nos ombros. Os avós distribuíram abraços orgulhosos e presentes caros. Professores orientaram famílias em direção ao auditório onde fileiras de cadeirinhas aguardavam seus graduados. Música, Emma abriu caminho pela multidão, acenando com a cabeça. Ela respondeu vagamente quando perguntada sobre o paradeiro de sua família. Música, eles estão chegando em breve, tornou-se seu mantra. Cada repetição, mais vazio do que a última. Sua professora, a Sra. Roberts, abordou-o com um sorriso preocupado. Emma, querida, estamos quase na fila. A sua família já está aqui. Meu pai está estacionando o carro, Emma. Respondeu automaticamente, evitando a senhora o olhar compassivo de Roberts. A expressão da professora revelou que ela sabia a verdade. Ela nunca tinha conhecido nenhum familiar. Membro durante o professor de pais conferências, música só receberam notas supostamente de Marta explicando a ela a ausência. Enquanto as crianças se reuniam com suas famílias para fotos antes da cerimônia, Emma recuou até um banco perto do estacionamento, observando SUVs de luxo e as minivans desencorajam a formação de famílias mais felizes. Sua cadeira vazia na primeira fila do auditório parecia zombar dela de distância. Só mais 10 minutos, então, vou-me sentar, ela sussurrou para ela mesma, música segurando a pequena bolsa que Marta tinha dado a ela. Outro tesouro de segunda mão. Contendo um lenço bordado com as iniciais dela. Música, foi quando ela ouviu. Um homem alto, impecavelmente vestido. Um elegante terno cinza escuro saiu de um elegante Audi preto, checando seu relógio com um ar de autoridade discreta. Algo sobre sua música deliberada.
Movimentos e toques distintos de prata em suas têmporas fez de Emma o coração dele deu um pulo. Ele era exatamente como o pai que ela havia descrito para ela colegas de classe. Bem-sucedidos, importantes, bonito. Sem perceber completamente o que ela estava fazendo isso quando Emma deslizou do banco. E aproximou-se dele quando ele estava prestes a retornar ao seu carro depois de aparentemente entregar algo na escola-escritório. Com licença, senhor. A voz dela surgiu menor do que o pretendido. O homem, Richard Maxwell, de acordo com a placa discreta com o nome Música em seu pasta de couro, virada com leveza surpresa. Seus olhos, de um azul acinzentado profundo, ela foi avaliada com curiosidade educada. Sim. A coragem de Emma quase falhou, mas o desespero a impulsionou para a frente. Ela juntou as mãos num gesto de música súplica, suas palavras se atropelando saiu num sussurro apressado. Você faria isso? Por favor, finja ser meu pai só por um instante. Uma hora. Sua voz falhou um pouco. É minha formatura do jardim de infância e eu contei todo mundo vinha, meu pai vinha, mas eu não. Tenho um e ninguém vai estar no meu cadeira vazia e todos saberão que eu mentiu. A expressão de Richard mudou de confusão para algo elegível. Para naquele instante, algo em seus olhos suavizou-se como ele olhou para a garotinha em seu quarto. Vestido cuidadosamente passado a ferro. Mas então uma sombra passou sobre seu rosto. Muro emocional que ele construiu, música, ao longo de anos de isolamento profissional o sucesso se reafirmou. Desculpe. Tenho um compromisso importante. Encontro. Ele, música, murmurou, sua voz gentil, mas firme. Espero que sua formatura seja ótima. Vai bem. O rosto de Emma se fechou, a rejeição estampada em seu rosto. Apresenta características com uma clareza devastadora. Música, ela assentiu uma vez, com alguma dignidade. Intacto apesar do esmagamento de decepção, e virou-se para ir embora. Richard, música, a observou-se afastar figura, algo desconfortável se agitando em seu peito enquanto a observava quadrada ombros, música e inclinação corajosa de o queixo dela. Ele entrou no carro e ligou o motor, mas descobriu que não conseguia vai embora. Música, através do pelo para-brisa ele conseguia ver famílias entrando no auditório. Caos alegre de uma celebração prestes a começar e em música forte contraste a figura solitária de Emma seguindo seu caminho. Sozinha em direção à entrada. Seu branco vista-se com cores vibrantes para se destacar na multidão colorida. Seus dedos apertaram o volante com mais força roda como memórias que ele havia reprimido por muito tempo borbulhou até a superfície. De outra criança, mais uma oportunidade perdida. Outra. Momento em que ele escolheu o profissional obrigação acima da conexão humana. 5 anos atrás, música, ele estava no prestes a adotar um menino chamado Tyler. Processo que parecia certo até um incidente trágico envolvendo o nascimento da família, música tinha arruinado tudo, deixando Richard com um ferimento que ele nunca. Totalmente reconhecido. A memória de o rosto de Tyler se sobrepôs à imagem. A expressão de decepção de uma aceitação. Richard se viu ele estendeu a mão para o telefone e cancelou a ligação. Reunião que parecia tão crucial. Momentos antes. Uma urgência inexplicável. Ele ficou com a visão apertada enquanto observava Emma desaparecer. Para dentro do prédio. Antes que ele completamente processou sua decisão, música Richard saiu do carro e caminhava a passos largos. Em direção a uma floricultura próxima. 10 minutos mais tarde, ele voltou a estudar música na escola. Terrenos, carregando um buquê vibrante de margaridas e girassóis, música e uma pequena caixa de artesanato elegantemente embrulhada a chocolates. A cerimônia foi apenas início. Enquanto ele deslizava para dentro do auditório, música percorrendo as fileiras de cadeiras em miniatura, ele avistou-me imediatamente, sentada sozinha na frente fila, sua postura perfeita, mas sua olhos cabisbaixos denunciando seu isolamento. Em meio à celebração. Conversas, música silenciou-se momentaneamente enquanto Richard, claramente não era um pai escolar comum, fez o seu caminhou com confiança até o assento vazio ao lado. Emma. Ele podia sentir olhares curiosos. Seguindo, avaliando seu caro terno e as flores em sua mão. Emma só o notei quando ele já estava de pé. Bem ao lado da cadeira dela. Quando ela olhou para cima e seus olhos se arregalaram. Descrença, música, tão rapidamente transformada em uma esperança incerta, então foi tão poderoso que machucou fisicamente Richard. Testemunha. Cancelei minha reunião, música, ele disse simplesmente, prolongando o flores. Eu não perderia suas formatura para qualquer coisa. O sorriso, música, que desabrochou no rosto de Emma era como ver o sol nascer de atrás de nuvens de tempestade, radiante, música transformador, e de alguma forma ambos inocente e sábia para além da sua idade. Como Richard sentou-se ao lado dela, ele perceberam os sussurros ao redor deles passando da curiosidade à aprovação.
Música, Emma endireitou-se, toda a sua. Seu comportamento mudou à medida que ela passou de garota sem família para música, a criança com o pai importante que reservou um tempo para o seu dia especial. Nenhum dos dois poderia ter previsto como esse momento de bondade, essa simplicidade, pode mudar tudo. O ato de fingir alteraria o rumo de suas vidas de forma irrevogável. Quando a pompa e a circunstância começaram a tocar dos alto-falantes da escola, nem Emma nem Richard percebeu que eles tinham em música. Acabei de dar o primeiro passo em uma jornada. Isso desafiaria tudo o que eles achavam que sabiam sobre família, pertencimento, música e o que significa realmente voltar para casa. Ao longo da cerimônia musical, Emma mantinha um delicado equilíbrio entre alegre descrença e música, cuidadosa apresentação. Ela havia ensaiado isso. Momento inúmeras vezes em sua imaginação, música, o que seria gostaria de ter um dos pais assistindo com orgulho. Enquanto ela recebia sua primeira aula no jardim de infância. Diploma. Agora que era realmente acontecendo, música, embora através de um arranjo improvisado, ela encontrou ela mesma desempenhando seu papel de forma surpreendente facilidade. Música, essa é minha filha, disse Richard para a mãe sentada ao lado dele quando Emma meu nome foi chamado. As palavras pareceram estranhas. Na língua dele. Não desconfortável, apenas desconhecido, como experimentar uma jaqueta que ele nunca usado antes, mas que de alguma forma serviu. Perfeitamente. Quando Emma atravessou o pequeno palco para receber seu certificado, Richard aplaudiram com genuíno entusiasmo. Ela lançou um sorriso em sua direção. Continha uma gratidão tão pura que perfurou algo que estava adormecido há muito tempo dentro de si. Para ele. Para um homem que havia construído o seu escritório de arquitetura em meticuloso planejamento e controle, esta música, a conexão emocional inesperada foi ambas inquietante e estranhamente libertador. Depois da cerimônia, eles, música, posaram para fotografia juntas, a mão de Richard repousando levemente no ombro de Emma. Fotógrafo escolar, de música, capturou seus sorrisos, preservando o momento que do lado de fora, a música parecia ser simplesmente mais um pai e uma filha orgulhosos de celebração. Só eles sabiam a verdade sobre seu acordo apressado. Obrigada, Emma sussurrou enquanto eles se moviam em direção à área de recepção onde os formandos foram recebidos com refrescos e suas famílias. Todos acreditam que você é na verdade, meu pai. De nada, música, respondeu Richard, surpreendendo-se com a naturalidade com que se apresentava. Ele tinha se acomodado no papel. Você se acomodou. Música, muito bem lá em cima. Como eles ao navegar pela multidão, Richard percebeu como outros pais interagiram com Emma agora, música oferecendo parabéns, incluindo-a em conversas sobre planos para o verão, convidá-la para o aniversário e festas, música, todas as coisas que pareciam banais, mas que Emma recebeu com um olhar mal disfarçado. Maravilha. Ele percebeu, a música, com uma pontada de dor. Que essa aceitação social era como tão valiosa para ela quanto a presença dele. Sra. Roberts aproximou-se deles, estendendo-lhe a mão. Entregar para Richard. Estou muito feliz em finalmente conheci o pai da Emma, disse ela. Sua expressão revelava uma mistura de surpresa e alívio. Ela é tão aluno brilhante. Você deve estar muito orgulhoso. Extremamente, música, Richard respondeu sem hesitar, descobrindo que ele quis dizer isso apesar de já conhecer Emma há menos de 2 horas. Havia algo notável nessa criança, que tinha encontrou coragem para abordar um estranho com um pedido tão vulnerável. Quando a recepção estava chegando ao fim, Emma se virou para Richard com uma expressão hesitante. Você se importaria de dirigir? Diga-me, leva para casa. Não é longe. Normalmente eu pego o ônibus. Mas o pedido era modesto. Ainda assim, música, Richard entendeu isso significado. Ele assentiu, reconhecendo que o relacionamento improvisado deles era aproximando-se de sua conclusão natural. Logo ele a deixaria em casa. Música, eles diria adeus, e isso incomum interlúdio se tornaria apenas mais uma memória. Ou pelo menos era o que ele pensava. O trajeto até a casa de Emma revelou um bairro que se destacava em austero em contraste com a escola abastada distrito. A escola primária Westbrook atendia diversas comunidades, incluindo esta área problemática, onde as casas mostravam sinais de negligência e dificuldades econômicas. Richard passou por aqui de carro. Vizinhança inúmeras vezes sem vendo isso de verdade, apesar de sua firmeza tendo projetado várias revitalizações projetos nas proximidades. É a Casa Azul, disse Emma, apontando para uma pequena estrutura desgastada com uma varanda caindo aos pedaços e o telhado remendado. Apesar de seu evidente estado de deterioração, alguém havia plantado margaridas alegres. Ao longo da passarela rachada, música, uma tentativa corajosa de alcançar a beleza em meio à escassez. Richard estacionou, esperando, música, uma despedida rápida, mas Emma o surpreendeu. Você gostaria que a música me encontrasse? Nana, ela perguntou, com a voz embargada.
Entre a esperança e o constrangimento. Ela estava doente. Por isso não pôde vir. Hoje. Mas ela fez biscoitos ontem. Para a minha formatura. Tem algo na maneira cuidadosa como Emma descreveu sua situação familiar, música, as omissões protetoras, a ênfase com base no que eles tinham, em vez do que a falta que eles faziam afetava Richard profundamente. Antes que ele pudesse considerar completamente o com base nessas implicações, ele se viu concordando. Eu gostaria de música assim, disse ele. Seguindo Emma pelos degraus irregulares. O interior da casa estava impecavelmente limpo. Música, apesar de sua deterioração condição. Manchas de umidade. O teto e os móveis eram peças desalinhadas e desgastadas. Mas tudo tinha. Foram arranjados com evidente cuidado musical. Fotos de Emma em várias fases da vida decoravam o ambiente. As paredes. Emma soprando, música, velas de aniversário, Emma segurando. Arte, Emma lendo livros. As imagens retratou uma infância repleta de amor se não houver abundância material. Nana, cheguei, gritou Emma, música, conduzindo Richard a um pequeno quarto onde Martha Jenkins repousou encostada em travesseiros, um manta de crochê sobre o colo dela. Os olhos de Martha se arregalaram ao ver Richard em seu terno caro, claramente. Não o visitante habitual de suas humildes casa. Emma, quem é essa? Perguntou ela, sua voz que revela tanto curiosidade quanto preocupação. Emma hesitou, música, então endireitou os ombros. Este é o Sr. Richard. Ele veio à minha música graduação. O olhar de Martha se tornou mais penetrante, movendo-se entre Emma e Richard com repentino entendo. Eu vejo, música, ela disse com cuidado. Isso foi muito gentil da sua parte. Sr. Maxwell. Richard Maxwell, ele, música, fornecido, avançando suavemente para apertar a mão frágil dela. Sua aneta causou uma ótima impressão. Hoje. Enquanto Martha o convidava para se sentar, Ricardo notou a música cuidadosamente organizada frascos de remédios na mesa de cabeceira, a cama improvisada de cobertores no canto da sala onde Emma presumivelmente dormia para ficar perto de seu guardião, música e a escola cuidadosamente organizada livros. Os sinais de sua precariedade da existência estavam por toda parte, assim como evidências de sua profunda conexão. Biscoitos simples e chá servidos em lascas de pão xícaras, a história surgiu. Martha explicou como ela havia encontrado Emma abandonado quando bebê, música deixado ligado na entrada da igreja onde Martha tinha trabalhado como zelador. Sem identificação e um sistema que Martha temia que isso os separasse, ela tinha levaram o bebê para casa e deram-lhe o nome de Emma. Depois da própria mãe. Eu não suportaria a ideia dela estar perdida no sistema, explicou Martha, música dela a voz dela foi ficando mais fraca enquanto falava. Eu vi muitas crianças sendo transferidas de lugar. De casa em casa. Então, eu a criei sozinha. Com a ajuda de amigos da música ou igreja. Não era legal, eu sei disso. Mas estava certo. Richard ouviu. Compreender a complexa ética território que essa confissão representava. Conforme Martha continuava, ele descobriu que ela a saúde vinha se deteriorando há meses. Ela sofria de insuficiência cardíaca congestiva. Fracasso, música e contas médicas esgotaram suas parcas economias. A casa que ela herdara de seus pais era seu único trunfo, e mesmo esse era o único. A música estava em risco devido à necessidade de reparos que eles não podiam pagar. Ao longo de todo o processo. Durante a conversa, Emma se movimentava pelo ambiente. Pequena casa com a música, a competência de alguém muito mais velho, reabastecendo o copo de água de Martha, ajustando os travesseiros, organizar seus medicamentos. Richard observou a maneira cuidadosa como ela monitorava os níveis de energia de seus guardiões, interrompendo conversas abruptamente quando Martha parecia cansada. Emma, música, cuida de agora tudo, disse Martha, com uma mistura de emoções. De orgulho e preocupação. Ela é a minha pequena milagre. Ao cair da noite ao ser abordado, Richard se viu relutante em partir. A conexão que os sentimentos dessa família improvisada se aprofundaram. A cada revelação. Quando Martha cochilava, Emma o conduziu até a pequena cozinha deles. Onde ela subia num banquinho para lavar os xícaras de chá. Eu cuido da casa, ela disse. Explicou de forma objetiva. Eu pego água do vizinho quando nossos canos congelam, e eu sei quais remédios a vovó precisa. Que horas? Música, eu posso fazer sopa e sanduíches, e estou aprendendo a costurar, então eu posso consertar nossas roupas. O casual recitação de responsabilidades não criança de 7 anos deveria ter atingido Richard poderosamente. Ele pensou em seu espaçoso apartamento no centro da cidade com seu intocado cozinha gourmet e quartos que ele raramente entrou.
Ele pensou em seu sucesso. Empresa, seu investimento, música, portfólio, sua construção cuidadosa vida de realizações profissionais e vazio pessoal. Música, Emma, disse ele gentilmente, ajoelhando-se para cumprimentá-la. Ela está na altura dos olhos. Alguém do seu escola sabe da sua situação. Quão doente está sua avó? Emma balançou a cabeça em sinal de desaprovação. Cabeça vigorosamente. Não conseguimos dizer. Nana dizem que vão me levar embora. Música dela pequenas mãos se contorceram em sua formatura. Vestido. Você vai contar. A pergunta, música, pairava entre eles, carregado de implicações. Ricardo entendeu o que Marta temia. Sem sob tutela legal, Emma iria, música, ele será, de fato, colocado em um lar adotivo. Mente de arquiteto, treinada para enxergar fragilidades estruturais e potencial pontos de falha, reconhecidos inevitabilidade desta fragilidade o arranjo está desmoronando. Acho que talvez eu possa ajudar, disse ele. Disse cuidadosamente, música, não querendo fazer promessas que não podia cumprir fique. Tudo bem se eu viesse. De volta amanhã. Música, o rosto de Emma iluminada pela esperança, embora ela tentasse para moderar a reação dela. Você já fez o que eu pedi. Graduação. Eu quero, música, assegurou Richard a ela. Surpreendendo-se com a certeza que tinha. Senti. Há algumas coisas na música. Nós deveria falar sobre maneiras pelas quais eu poderia para ajudar você e sua avó. Música, mais tarde naquela noite, dirigindo de volta para seu elegante carro. Richard encontrou um apartamento no centro da cidade. Ele próprio numa encruzilhada. O prático parte de sua mente catalogou tudo razões para manter distância, o legal complicações, música interrupção para sua vida meticulosamente organizada, a risco emocional. Mas outra parte, longa música suprimida, reconheceu esse encontro inesperado como algo significativo. Ele pegou o telefone e ligou para o seu. Advogada, música, Carol Simons. Preciso de aconselhamento sobre tutela. Situação, explicou ele, música, olhando sob as luzes da cidade refletidas em seu para-brisa. É complicado e é importante. Música, você pode se encontrar amanhã. Ao encerrar a ligação, Richard deu uma olhada no programa da Emma. Formatura que ele havia colocado no banco do passageiro. O nome dela estava impresso. Ali, entre seus colegas de classe, um oficial registro de sua existência em um mundo que, caso contrário, não havia nenhuma documentação sobre Emma. Taylor. Emma Maxwell, música, ele disse em voz alta, distante como um nome soava. Havia algo naquilo que parecia certo, música, como um design que finalmente alcança equilíbrio perfeito após inúmeras revisões. Pela primeira vez desde a adoção fracassada há anos atrás, Richard permitiu-se imaginar um diferente tipo de futuro, um que música incluía o riso de uma criança e quando através de sua casa tranquila, hora de dormir histórias em vez de noites em claro no escritório, e o desafiador, belo música, caos familiar. Na manhã seguinte, Richard chegou. Na casa de Emma e Marta com a música, sacolas de compras e um espírito determinado. Ele passou grande parte da noite pesquisando música, leis de tutela, conversando com Carol sobre opções legais e análise suas próprias motivações com brutal honestidade. Emma abriu a porta vestindo jeans desbotados. E 2 suéteres grandes, sua expressão passando de cauteloso a encantado quando ela ouviu. Música, você realmente, voltei. Eu disse que voltaria, Richard. Respondeu, percebendo, música, como promessas cumpridas significativas devem ser para uma criança cuja vida havia sido definida por incerteza. Ele segurou, a música, malas. Eu trouxe o café da manhã. Na pequena cozinha, Richard desempacotou as coisas. Frutas frescas, doces, música e suco de laranja, enquanto Emma arrumava a mesa. Com seus pratos descombinados, explicando que Marta estava tendo uma manhã mais difícil. Música, sua maneira delicada de dizer o que pensava. A saúde do guardião era particularmente precária. Hoje. Enquanto eles preparavam uma bandeja para Marta, Richard fez perguntas delicadamente sobre sua rotina diária, seu apoio-sistema, e, música, sua maior urgência e preocupações. O quadro que surgiu foi ao mesmo tempo comovente e inspirador, um testemunho da resiliência humana e do forte vínculo entre Emma e a mulher que a criou. O Sr. Wilson em seguida, a porta às vezes ajuda, explicou Emma. Ela arrumou cuidadosamente os comprimidos de Marta. Ao lado do copo de suco. Mas ele tem estado conversando com as pessoas, música, sobre nós ultimamente. Nana diz que ele está causando confusão. Dificuldade. Richard fez uma anotação mental para aprender mais. Sobre esse vizinho enquanto eles carregavam em música a bandeja de café da manhã para Marta IV. A idosa parecia mais fraca do que música do dia anterior,
dela a respiração dela era difícil, mas seus olhos. Seus olhos se iluminaram ao ver Richard. Você voltou, música, ela repetiu. As palavras anteriores de Emma, sua voz revelando surpresa e alívio. Nós ter muito a ver com a música falar sobre, disse Richard, ajudar Emma a posicionar a bandeja no colo de Marta. Durante a hora seguinte, enquanto Marta cutucava o café da manhã dela, Richard descreveu o seu proposta. Música, ele ajudaria a garantir atendimento médico adequado para Marta e auxiliar com os assuntos jurídicos. Processo de estabelecimento da tutela de Emma. O plano era ambicioso e muito certos, mas oferecia um caminho avanço que os manteve unidos enquanto atendendo às suas necessidades mais prementes. Por que você faria isso por estranhos? Marta perguntou, música sua franqueza cortando as preliminares. Ricardo hesitou, mas depois decidiu completar a honestidade. Há 5 anos, eu estava no processo de adotando um menino chamado Tyler. Música, ele tinha 8 anos, era brilhante em matemática e adorava dinossauros e futebol. Sua voz ficou mais grave. Música, silêncio. A adoção estava quase a acontecer finalizado quando seu outro biológico namorado contestou a demissão de direitos parentais musicais. Havia um incidente. Os detalhes não são importantes. Agora, mas resultou na adoção. Sendo interrompido. Tyler foi colocado com parentes em outro estado musical. A memória ainda tinha o poder de o consumir por dentro. Mesmo depois de todo esse tempo. Eu joguei depois disso, me inseri no mercado de trabalho e construí minha carreira. Transformar a empresa em uma das mais bem-sucedidas práticas arquitetônicas no Pacífico Noroeste. Música, mas algo estava desaparecido. Ele olhou para Emma, que estava ouvindo atentamente. Quando Emma me perguntou para fingir ser o pai dela ontem, parecia uma segunda chance. Marta estudou com olhos que já tinham visto demais. Grande parte da vida para ser facilmente, música, convencido. Boas intenções não bastam. Por criar um filho, Sr. Maxwell. Eu, sabe, reconheceu Richard, música. É por isso que não estou sugerindo tomar Emma, de você. Estou propondo que encontremos uma música maneira de fazer isso funcionar em conjunto. Tutela legal para mim enquanto você continuar sendo sua avó em todos os sentidos que a música importa. Como eles discutiram logística, Emma se desculpou para ir. A medicação de Marta. Assim que ela ficou sem ao alcance da audição, a expressão de Marta tornou-se grave. Há algo que você precisa saber, ela disse. Sussurrou, música, sua mão frágil. Richard se emociona com surpresas força. Os médicos dizem que eu tenho 6 meses, no máximo. Emma não sabe. Lágrimas brotaram em seus olhos. Eu tenho estado aterrorizada com o que vai acontecer com ela. Tenho rezado por uma resposta. Seu olhar segurou o seu. Você tem essa resposta, Sr. Maxwell, ou você vai desaparecer quando? As coisas ficam difíceis na música. A franqueza da pergunta chamou a atenção. Richard gostava de um golpe físico. Ele pensou de todas as vezes em sua vida em que ele tinha recuado diante dos desafios emocionais, quando ele escolheu a segurança de isolamento em detrimento do risco de conexão. Eu não desaparecerão, prometeu ele, as palavras sinto como se estivesse fazendo um voto. Não sou perfeito. Marta. Música, sou viciada em trabalho com problemas de confiança para quem vive sozinho há mais tempo da sua vida adulta. Mas eu não vou abandonar Emma. Algo em seu tom deve estar errado. Tê-la convencido porque Marta assentiu com a cabeça. Lentamente. Então temos trabalho a fazer. Música, ela disse. Sua natureza prática, afirmando-se apesar de sua fraqueza. Emma não tem certidão de nascimento, nem número de segurança social, número de segurança. Oficialmente, ela não tem existir. Deixe isso comigo e com meus, advogada, assegurou Richard a ela. Para agora, vamos nos concentrar em fazer música, cuidados médicos adequados. Tarde de queixo. Música, Richard providenciou um serviço de saúde domiciliar respeitado. Serviço de assistência começará a visitar Marta diariamente. Seus recursos financeiros foram empregados. Música, com eficiência discreta garantida consultas com especialistas e entrega de equipamentos médicos adequados. A transformação musical deles uma pequena casa começou com estes itens essenciais, mas a visão de Richard, música, se estendeu a avançar. Enquanto Emma ajudava Marta a descansar, música, Richard examinou a estrutura da casa. Problemas, o telhado com goteiras, falhas em encanamento, sistema de aquecimento inadequado. Dele a avaliação profissional foi sombria. Música, os reparos necessários foram extensos e exigiria temporário realocação.
Música, esta realidade acrescentada urgência em sua situação jurídica. Sem documentação, garantir até mesmo alojamento temporário para Emma seria desafiante. Acho que devo ficar aqui esta noite. Richard fez essa sugestão quando a noite se aproximava. Música, há muita coisa para organizar, e vocês dois poderiam usar ajuda. O rosto de Emma se animou com a sugestão, embora. Ela tentou conter a empolgação. Você pode ter o sofá. Vou pegar cobertores. Naquela noite, depois que Emma finalmente caiu enquanto Marta dormia ao lado da cama, Richard sentou-se. Em sua pequena mesa de cozinha, música, laptop aberto, fazendo planos. Carol tinha já começaram a redigir os documentos e música pesquisando precedentes para seus casos em comum. Sem o nascimento de Emma. Certificado ou qualquer registro oficial para criar a existência dela, eles precisariam fazê-lo. Uma narrativa que satisfez os tribunais ao mesmo tempo que protege Marta de possíveis acusações de fraude. Uma batida leve na porta da frente interrompeu seu trabalho. Richard, ao abrir, encontrou um homem de meia-idade com o rosto marcado pelo tempo e olhos desconfiados. Frank Wilson, em pé na varanda. O homem se apresentou, música, de forma sucinta. Eu moro ao lado. Vi seu carro chique aqui. O dia todo. Marta não recebe muitos visitantes, música, principalmente não homens com 1000 ternos. A hostilidade territorial era inconfundível, como era o caso implícito acusação. Richard manteve-se neutro. Expressão, reconhecendo esta música, deve ser a vizinha que Emma mencionou. Richard Maxwell. Sou amigo do família. As sobrancelhas de Frank se ergueram. Música, família. Marta não tem família. Exceto aquela garota. Ele olhou por cima do ombro de Richard. Para dentro da casa. Falando em música, afinal, de onde ela veio. Um dia, Marta aparece com um bebê. Não. Explicação, sem marido, sem nada. As pessoas falam, sabe? A insinuação. Isso incomodou Richard mais do que ele esperava. Música, ele agora entendia porque Marta preocupado com esse homem. Seu interesse parecia menos sobre preocupação e mais sobre controle por meio da informação. Tenho certeza. As pessoas conversam, sim, Sr. Wilson. Mas, certo. Agora, Marta, música, precisa descansar, não. Fofoca. A expressão de Frank endureceu. Simplesmente cuidando dos vizinhos. Muitas coisas estranhas acontecem com idosos vulneráveis. Senhoras e meninas, músicas. Cidade o vereador Thompson é um amigo pessoal. Da minha parte. Ele leva à comunidade, música, a segurança é levada muito a sério. A menção ao vereador foi claramente uma demonstração de poder. Richard reconheceu a ameaça velada, mas recusou-se a ajudar. Interagir com isso. Sua preocupação foi anotada. Boa noite, Sr. Wilson. Depois de fechar a porta, Richard adicionou mais uma anotação à sua crescente lista de desafios. Frank Wilson representou outra complicação, a cidade pequena. Política e dinâmicas sociais que a música pode tanto ajudar quanto atrapalhar. A causa deles. Se Wilson tivesse a atenção de autoridades locais, música, suas suspeitas poderiam criar obstáculos adicionais. Na manhã seguinte, Emma acordou e encontrou Richard. Já vestido, música e fazendo café da manhã. A atmosfera doméstica da cena, este empresário sofisticado panquecas em sua humilde cozinha, feitas ela parou na porta, com medo de que falar pode, música, quebrar qualquer coisa ou feitiço trouxera para suas vidas. Bom dia, disse Richard, percebendo ela. Espero que você goste de mirtilo, música, panquecas. A simples normalidade do aquele momento fez com que os olhos de Emma se enchessem de lágrimas. Ela, música, assentiu com a cabeça, sem confiar em si mesma. Falar. Enquanto comiam, Richard descreveu o plano do dia. Carol faria uma visita para começar. Documentando a existência de Emma através de declarações juramentadas e registros retrospectivos. Ao empreiteiro avaliaria a casa para reparos urgentes. Mais importante ainda, eles iniciariam o processo de estabelecimento Richard como tutor legal de Emma. Consentimento explícito de Marta. O que significa exatamente guardião? Música, Emma perguntou, cortando cuidadosamente ela cortou a panqueca em quadrados perfeitos. Richard, música, considerou, como explicar o conceito jurídico complexo para 7 anos de idade. Isso significa que eu seria legalmente responsável por cuidar de você, garantindo que você tenha o que precisa, música que te faça sentir seguro, que você consiga para a escola, todas essas coisas. Como um pai. A pergunta, música, era provisório, testando limites.
Semelhante, para um pai, sim, respondeu Richard, música. Cuidadosamente. Mas seu relacionamento com Marta não mudaria. Ela sempre será a mesma. Sua avó. Emma assentiu, música processando essas informações com a seriedade que caracterizava toda a sua vida e interações. Eu moraria com você. Às vezes na sua casa. Eventualmente, é isso que esperamos, Richard. Confirmado. Mas há muitos passos a seguir. Antes de chegarmos lá. A menção de os passos fizeram Richard se lembrar de algo que ele havia. Eu queria perguntar. Emma, sua música, os registros escolares indicam que você tem 7 anos, mas você acabou de se formar no jardim de infância. A maioria. As crianças no jardim de infância têm 5 ou 6. Você começou a estudar música tarde. Uma sombra cruzou o rosto de Emma. Nana tentou para me matricular na primeira série no ano passado, música, mas eles disseram que eu precisava, não temos os documentos, então me colocaram em jardim de infância em vez disso. Música, o diretor disse que era o melhor que eles tinham. Poderia dispensar a documentação adequada. Essa revelação acrescentou mais uma camada à história. A injustiça da situação de Emma. Não ela só vivia sem música, reconhecimento oficial, mas sua educação também estava sendo afetada. Música, Richard anotei mentalmente para tratar disso em breve. Sua situação legal foi assegurada. Marta juntou-se a eles para o café da manhã, movendo-se lentamente. Mas com determinação. Richard percebeu como Emma se ajustava sutilmente. Tudo pela avó dela conforto, e levando um travesseiro aqui, movendo um xícara mais perto ali, tudo sem desenhar atenção às limitações de Marta. Era a coreografia de longa duração. Prática, música, uma dança de cuidado que nenhuma criança de 7 anos deveria ter passado por isso. Aprender. Por volta do meio da manhã, Carol chegou com um assistente paralelo. O conduta profissional do advogado suavizou visivelmente quando introduzido em música Emma, que apertou a mão dela com polidez grave. Temos um projeto pela frente, reconheceu Carol. Após ouvir todos os detalhes da música. Criar uma identidade legal, retrospectivamente é desafiador, mas não é impossível. Precisaremos de uma declaração juramentada de qualquer pessoa que possa atestar a qualidade de Emma. Existência, música, professores, médicos, vizinhos. Não, Sr. Wilson, interrompeu Emma com firmeza. Carol olhou para Richard, que murmurou mais tarde por cima da cabeça de Emma. Como os adultos ao discutirem estratégias legais, Emma escorregou. Lá fora para cuidar das calêndulas, música, ao longo da passarela. Através da janela, Richard observava metodicamente. Regando, música, cada planta, sua pequena figura emoldurada contra o dilapidado varanda. O contraste o impressionou. Poderosamente. Música, o cuidado desta criança nutrindo em meio à decadência estrutural, ela capacidade de encontrar beleza em meio às circunstâncias que oferecia tão pouca esperança. Nisso naquele momento, seu compromisso se solidificou em algo inabalável. O caminho a seguir, na música, seria complexo e provavelmente repleto de obstáculos, mas Richard nunca recuou diante de um projeto desafiador, e ninguém nunca tinha feito isso antes importava mais do que esta. Precisamos de, mova-se depressa, disse ele à música, Carol. Voltando sua atenção para a área jurídica. Discussão. A saúde de Marta é deteriorando e, música, aquele vizinho poderia se tornar um problema. Carol assentiu com a cabeça. Já estão sendo elaborados os documentos preliminares. O tribunal vai querer saber por que você, Richard. Porque um bem-sucedido arquiteto sem nenhuma ligação prévia com essa família de repente quer a guarda do filho. De uma criança. Música, essa era a pergunta no centro de tudo, o único Richard vinha-se perguntando isso desde aquele momento no estacionamento da escola. A resposta veio mais facilmente do que ele era esperado. Porque ela perguntou, ele disse. Simplesmente, quando todos os outros passavam por perto, ela viu algo em mim que valia a pena pedir. Ajuda. Quero ser a pessoa que ela acreditava que eu poderia ser. Como se pressentisse que eles estavam falando dela. Emma olhou de relance. Música levantou-se de sua jardinagem e acenou. Richard acenou de volta, sentindo o peso da responsabilidade que recai sobre ele ombros, não como um fardo, música, mas como um propósito que ele não havia percebido que estava procurando. O burocrático labirinto da criação de uma identidade legal para Emma provou ser ainda mais complexo do que previsto. Cada documento exigido para estabelecer sua existência, música, exigiu outro documento para verificar isso. Um problema circular que Carol atacou com determinação metódica. É como construir uma casa sem uma fundação, música, Richard observou durante uma de suas sessões de estratégia em a mesa da cozinha de Marta.
estamos tentando construir algo sólido no chão que oficialmente não existe. Então, nós despejamos a base primeiro, Carol, música, respondeu pragmaticamente. Retrospectiva, registro de nascimento, seguido de registro social, aplicativo de segurança, música, então registros escolares, formalização. 3 semanas após o início do processo musical, eles haviam reunido uma coleção impressionante de declarações juramentadas. Do pastor de Marta atestando a presença de Emma na comunidade da igreja desde a infância, desde um médico aposentado que havia fornecido atendimento médico ocasional não registrado, da Sra. Roberts detalhando o caso de Emma progresso acadêmico. Cada peça ajudou a construir uma narrativa jurídica, música explicando como Emma havia caído fissuras burocráticas durante o estabelecimento sua existência inegável. Enquanto isso, Richard dividia seu tempo entre seu escritório de arquitetura, onde ele delegou mais responsabilidade para com seus associados, música e o projeto crescente de estabilizar a situação de Emma e Marta. Ele contratou empreiteiros para resolver o problema. Os problemas mais críticos da casa são, em particular, o telhado, sistema elétrico, música e encanamento, enquanto realocavam temporariamente Marta e Emma para uma música confortável prolongada hospedagem em hotel. Parece que estamos de férias, disse Emma. Sussurrou para ele na primeira noite deles em o hotel, seus olhos arregalados enquanto ela explorava a suíte modesta com sua limpeza banheiro, água quente confiável e televisão. O contraste entre o que Emma considerado luxuoso e o real modéstia de suas acomodações reforçou a determinação de Richard em criar um futuro mais equitativo para ela. Embora a riqueza material não fosse tudo, segurança e conforto básicos não deveriam ser sonhos inatingíveis para uma criança como brilhante, música e merecedora como Emma. Foi durante a 3ª semana deles no hotel que a saúde musical de Marta piorou, uma reviravolta dramática para pior. Richard recebia ligação enquanto revisava música, planos em seu escritório. De Emma, voz baixa, mas firme ao telefone. A vovó não consegue respirar direito. Ela diz que é tudo bem, mas não é. Os lábios dela, música, parece engraçado. Richard nunca tinha dirigido tão bem. Rápido em sua vida. O hospital admitiu Marta imediatamente, música, diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva aguda, fracasso. Como ela estava, correu para a unidade de terapia intensiva cardíaca, um assistente social abordou Richard e Emma na sala de espera. Vocês são da família? Ela perguntou. Prancheta na mão. A pergunta ficou no ar entre eles, carregado, música, com implicações. Sua tutela, o pedido ainda estava em processamento. Legalmente, Richard não tinha legitimidade. Ele é meu pai, afirmou Emma firmemente antes de Richard poder responder, a mão dela encontrando dele, e ela é minha bisavó-avó. A convicção dela, a voz silenciou a todos momentaneamente. Incluindo Richard. O assistente social fez anotações, música, aparentemente satisfeito, e passou a tratar de questões práticas de seguro e parentes mais próximos. Mais tarde, como Marta dormia conectada a monitores e oxigênio, Richard sentou-se ao lado de Emma no cadeiras de hospital desconfortáveis. Você ligou e perguntou, eu sou seu pai. Música, disse baixinho. Emma examinou seus sapatos. De repente, fiquei incerto. Estava tudo bem. Eu sabemos que, a música, ainda não terminamos com o ainda não há documentos. Foi mais do que bom, Richard a tranquilizou, sentindo uma onda de emoção que ele não tentou suprimir. Eu seria uma honra ser seu pai, Emma. Não apenas no papel. O sorriso dela era como nascer do sol, gradual, depois brilhante, transformadora. A hospitalização de Marta criou tanto urgência quanto complicações para o processo de tutela deles. Por outro lado, demonstrou, música, a necessidade imediata de providências legais para garantir o futuro de Emma. Por outro lado, música, isso forçou a situação deles a maior escrutínio institucional. Quando Marta foi transferida da unidade cardíaca. Unidade, música, para enfermagem especializada, centro de recuperação, notícias deles, acordo disseminado por toda a comunidade. Frank Wilson aproveitou a oportunidade para expressar suas preocupações à música local autoridades, incriminando Richard envolvimento como suspeito e potencialmente predatório. Só estou dizendo. É muito conveniente, a música, Richard ouviu Wilson dizendo a uma enfermeira numa instalação. Cara rico da cidade repentinamente interessado em uma garotinha sem identidade legal. Música, algo não está certo, bem ali. A insinuação fez o sangue de Richard ferveu, mas Carol o aconselhou. Contenção. Música, esta é exatamente o tipo de complicação que existe. Nós previmos isso, ela o lembrou. Música, concentre-se no processo legal, não em as fofocas. Mais fácil falar do que fazer. Especialmente quando a fofoca começava afetando a música, Emma diretamente. Sobre ela, primeiro dia de volta às aulas depois da festa da Marta hospitalização,
ela se deparou sussurros e olhares estranhos dos pais que tinham ouvido a versão de Wilson de eventos musicais. A mãe da Jenna não permitiria. Deixa assentar-se comigo no almoço, disse Emma. Relatou isso de forma objetiva naquela tarde. Ela disse, você pode ser uma pessoa má. Fingindo ser legal. Richard teve dificuldades para manter a compostura. O que você acha disso? Emma considerou a questão com ela. Seriedade característica. Eu acho alguns adultos inventam histórias quando eles não entendem as coisas, ela finalmente disse. Respondeu. Como eu disse a todos que eu tinha um pai que viria à formatura. Eu inventei isso porque estava com medo. Ser diferente. Sua percepção, profunda além de sua idade, a música lembrou Richard, porque ele se comprometeu com isso. Caminho desafiador. Você é muito sábia, Emma. Taylor. Emma Maxwell, ela corrigiu, testando o nome que eles, música, haviam discutido. Usando assim que a tutela foi finalizada, uma incerteza esperançosa em sua voz se quebrou. Seu coração e fortaleceu sua determinação. Simultaneamente. A semana seguinte trouxe um evento crítico. Desenvolvimento. Com a saúde de Marta estabilizando, mas seu prognóstico ainda túmulo, o hospital, música social a funcionária Angela Ramírez solicitou uma reunião formal com Richard. Dela a expressão foi profissionalmente neutra, assim como. Ela fechou a porta do escritório. Sr. Maxwell, preciso abordar algumas preocupações que foram levantadas questões sobre o seu relacionamento com Emma Jenkins. Richard você antecipou essa conversa. Você é referindo-se à música, em relação aos rumores, o Sr. Wilson tem sido espalhando. Angela não confirmou nem negado. O que me preocupa é bem-estar de Emma. Nossos registros não mostram nada. Acordo formal de custódia, sem acordo legal guarda, nem mesmo um nascimento comprovado. Certificado. Música, no entanto, você tem sido funcionando como seu pai, mãe. Estamos no processo de estabelecimento legal tutela com o apoio integral de Marta. Richard explicou, música apresentando a documentação que Carol havia preparado. Situação documental incomum de Emma, a música surge das circunstâncias dela infância. Estamos trabalhando para corrigir isso. Angela analisou os documentos com rigor profissional. Isto é incomum, ela, música, reconheceu. Sob circunstâncias normais, proteção à criança os serviços assumiriam a custódia, música, investigação em andamento. Richard sentiu o peito apertar. E em essa circunstância, isso ainda está por ser determinado, disse ela. Respondeu cuidadosamente, mas eu deveria informar você que o departamento tem sido contatado por vários membros da comunidade, música, membros, incluindo uma cidade local vereador, expressando preocupações. A ameaça de Wilson sobre a música dele não tinha ligação com o vereador Thompson estando vazio, Richard percebeu que o vizinho vinha trabalhando sistematicamente para miná-los. Música, senhorita Ramírez, disse Richard, escolhendo o seu. Leia com atenção. Eu entendo sua situação. Obrigação de investigar as preocupações, música, mas separando Emma de ambos Marta e eu durante esse processo isso a traumatizaria desnecessariamente. Música, ela já está lidando com a situação dela. Doença da avó. De Angela máscara profissional escorregou, música ligeiramente, revelando genuína preocupação. Eu não discordo, Sr. Maxwell, música, mas preciso seguir o protocolo. E se nós agilizar a audiência de tutela? Richard pediu em casamento. Carol Simons tem contatos no Tribunal de Família. Música, poderíamos solicitar uma decisão de emergência considerando a situação médica de Marta. O assistente social considera isso. Se você conseguir levar o caso ao tribunal. Data nos próximos 10 dias, música, eu poderia recomendar que Emma permanecesse sob seus cuidados. Aguardando o resultado da audiência. Foi uma pequena vitória, mas a música é significativa. Ao sair do hospital, Richard ligou para Carol, que imediatamente começou a trabalhar em seu conexões, música, para garantir a data mais próxima possível para o julgamento. À noite, Richard levou Emma para visitar Marta no lar de idosos. A idosa parecia mais frágil do que nunca. Contra o leito institucional, música, mas seus olhos brilharam quando eu os vi. Ali está minha família, disse ela. Estendendo as mãos. Richard percebeu a naturalidade com que Marta incluiu nessa designação. Agora, em apenas algumas semanas musicais, um arranjo improvisado havia evoluído para algo que parecia cada vez mais real e necessário para todos eles. Como Marta e Emma falou sobre a escola e o progresso nos reparos da casa, Richard recebeu uma mensagem da Carol. Data da audiência. Seguro. Música, terça-feira, 9 horas. Juiz Williams presidindo.
O alívio inundou música, ele, seguido imediatamente por ansiedade. A juíza Sandra Williams tinha uma reputação por ser minucioso e cético, particularmente em custódia em comum situações. Música, o caso deles seria enfrentar intenso escrutínio. Boas notícias. Música, Marta perguntou, percebendo a presença deles expressão. Temos uma audiência marcada para a audiência de tutela. Música, Richard confirmado, mantendo seu tom positivo para benefício para Emma. Terça-feira que vem. Marta assentiu com a cabeça, compreendendo o significado. Chegou a hora de oficializar as coisas. Naquela noite, de volta ao hotel, Richard ajudou Emma com a lição de casa, uma tarefa simples. Folha de exercícios de matemática que ela completou com determinação focada. Enquanto ela trabalhava, ele maravilhado com a forma como sua vida havia se transformado completamente. Ele se transformou em menos de um mês. Solteiro meticulosamente organizado, a existência havia dado lugar a esta nova realidade. Realidade dos projetos escolares, médicos, nomeações e batalhas judiciais, tudo centrada na música, em uma criança que tinha abordou por impulso. O que acontece, e se o juiz disser não? Perguntou Emma. De repente, música, seu lápis parou sobre o papel, a pergunta chamou a atenção. Richard foi pego de surpresa. Ele estava tão concentrado sobre estratégia e preparação, música, que ele não havia considerado como Emma estava processando a incerteza. A juíza tomará a decisão. Acredito que seja o melhor para você, respondeu ele. Honestamente. Mas Carol é música, muito ela é boa no que faz, e nós temos a Marta. Apoio total. Isso é importante. Fatores. Emma largou o lápis. Totalmente agora, com os olhos sérios. Mas, e se eles me levarem embora? Sr. Wilson disse à Sra. Peterson que talvez eu fosse para acolhimento familiar. A filha dela me contou em recesso. A crueldade casual de fofoca música no parquinho alimentada por adultos, a especulação enfureceu Richard, mas ele manteve a expressão calma. Emma, eu prometo-te isto. Não importa o que aconteça. No tribunal, não deixarei de lutar por música, você. Se houver obstáculos, nós os superaremos. Se houver atrasos, seremos pacientes, mas eu não serei. Ir a algum lugar. Ela estudou o rosto dele com a intensidade de uma criança, música, que aprenderam desde cedo a procurar sinais de abandono. O que quer que ela tenha visto lá, isso deve tê-la tranquilizado, porque ela acenou com a cabeça uma vez, decisivamente, música, e voltou a fazer seus trabalhos de casa. Mais tarde, depois que Emma adormeceu em a segunda cama do quarto de hotel, música, Richard estava sentada à pequena escrivaninha, fazendo revisões. A documentação para a audiência de terça-feira. Tecnicamente, tudo estava em ordem, mas o caso deles continuava sendo inédito. Eles estavam pedindo ao juiz Williams que concedesse tutela para um homem sem antecedentes de relação com uma criança que legalmente não existiam, com base principalmente no desejo de uma senhora idosa sem vínculo legal documentado com esse mesmo criança. Parecia impossível quando foi formulado dessa maneira. Desse jeito. Richard, música, esfregou o seu templos, lutando contra a fadiga. Na mesa ao lado dos documentos legais estavam os de Emma. Com base em eventos ocorridos no início daquela noite, música, uma imagem cuidadosamente elaborada de 3 figuras de mãos dadas em frente a uma casa. Minha família estava escrita nela. O topo, em sua caligrafia precisa. Uma imagem simples cristalizou o que estava em estaca. Música, não se tratava apenas de documentos legais ou burocráticos processos. Era sobre a música, preservando a família que Emma havia desenhado, aquela em quem ela acreditava, com tanta convicção. Convicção de que ela literalmente criou através da música, um ato de uma imaginação corajosa no estacionamento de uma escola. Ponto. O telefone de Richard vibrou com mensagem recebida da Carol. Só para você saber, Frank. Wilson tem depoimento agendado, música, em depoimento como testemunha de caráter contra você. A mensagem confirmou o que Richard já suspeitava. Wilson estava ativamente trabalhando para sabotar o caso deles. A pergunta era, por quê? Bairro simples. A curiosidade não explicava o homem. Interferência persistente. Richard fez anotar para que o investigador de sua empresa entre em contato com ele. Aprofunde-se na obra de Frank Wilson, música de fundo, e seu relacionamento com Marta e Emma. Pode haver mais por trás disso. Oposição dos vizinhos do que música, mera suspeita de um forasteiro. Quando ele finalmente preparando-se para dormir, Richard olhou para Emma adormecida, com uma das mãos dobrada. Sob sua bochecha, sua respiração, música, profunda e confiante. Em apenas algumas semanas, ela tinham passado a depender dele, a acreditar nele. Suas promessas. A ideia de decepcioná-la era insuportável.
A música vai ficar bem, disse ele. Sussurrou, embora ela não pudesse ouvi-lo. As palavras tinham o objetivo de convencer a si mesmo como qualquer outra coisa. Fora deles, janela do hotel, luzes de Portland cintilou através de uma chuva leve, a cidade alheia ao pequeno drama que se desenrolava dentro de seus limites. Um drama que a música significava tudo para os três. Pessoas presas no seu centro. Sarah Winters chegou à residência dos Maxwell. Precisamente às 9 horas da manhã de quarta-feira, música seu sedã fornecido pelo governo estacionado em paralelo com precisão na frente da elegante casa geminada. Como a de Portland Bem-Estar Infantil, música mais experiente investigadora, ela tinha sido especificamente designada para o caso de Emma após a audiência preliminar de tutela. O juiz Williams havia concedido a Richard um contrato temporário. Custódia, música, pendente de uma avaliação completa da casa estudo e investigação de antecedentes, vitória parcial que veio com intenso escrutínio. A reputação de Sarah precedia ela. Conhecida por sua adesão inabalável ao protocolo e ao profundo ceticismo de arranjos não convencionais, ela ganhou o apelido de a regulamentação entre advogados do Tribunal de Família. Carol havia avisado Richard, que garantiu a aprovação de Sarah. Esse seria o maior desafio que eles teriam até então. Bom dia, Sr. Maxwell. Música, Sarah cumprimentou-o com um aperto de mão firme e profissional. Preciso ver tudo áreas de estar e falo com Emma em particular. Richard a recebeu com cordialidade respeitosa, música entendendo que antagonizar o investigador só prejudicaria a segurança deles. Causa. Claro, o final de Emma café da manhã. Ela está animada para te mostrar o dela. Novo quarto. Isso não era totalmente verdade. Emma estava se comportando de maneira atípica. Música silenciosa naquela manhã, dela apreensão manifestando-se em cuidadoso, movimentos deliberados enquanto ela organizava e reorganizou o cereal dela na tigela. Acordo de custódia temporária permitiu que ela se mudasse para a casa de Richard. Casa geminada enquanto Marta permaneceu no centro de enfermagem especializada. Mas a transição não tinha sido sem desafios. Sarah fazia anotações em sua prancheta enquanto Richard a acompanhou pela casa. Suas sensibilidades arquitetônicas haviam criado um espaço que era esteticamente sofisticado, música e surpreendentemente adequado para crianças. Emma quarto, anteriormente seu quarto de hóspedes raramente usado sala, a música tinha sido transformada com a contribuição dela. As paredes agora são de um azul suave. Um verde que a fazia lembrar do oceano. Ela só tinha visto em livros. Emma selecionou. A cor, explicou Richard, música, enquanto Sarah inspecionava o quarto. Nós estamos ainda adicionando toques pessoais. A reforma da casa de Marta é progredindo. Mas discutimos fazer este o espaço permanente de Emma, independentemente de tudo. Do resultado. A expressão de Sarah não revelou nada ao observar a mesa cuidadosamente organizada com material escolar suprimentos, a estante cheia de livros antigos, literatura apropriada e a sutileza recursos de segurança que Richard havia incorporado por toda a casa. Você fez mudanças significativas para acomodar um filho, observou ela, neutra. Filho, observou ela. O histórico indica que não houve experiência anterior. Experiência com a criação dos filhos. Eu tenho sido aprendizado, reconheceu Richard. De Emma um bom professor. Quando eles retornaram para na cozinha, Emma havia terminado o seu trabalho. Ela tomava o café da manhã e a lavava cuidadosamente. Pratos, um hábito de sua vida com Marta, que ela manteve apesar de a garantia de Richard de que não era necessário. Olá, Emma. Sarah cumprimentou. Música, ela, ajoelhando-se ligeiramente para encontrá-la na altura dos olhos da criança. Eu sou a senhorita Invernos. Gostaria de conversar com você por um tempinho, se não se importar. Emma ela enxugou as mãos metodicamente em um pano de prato, música seu olhar oscilava entre Sarah e Richard. Será que se trata de saber se eu posso ficar? A franqueza da pergunta Sarah ficou momentaneamente desarmada. É sobre garantindo que você esteja na melhor situação possível. Situação, ela esclareceu. Você se importaria? Mostrando-me seu quarto e me contando sobre morar aqui. Enquanto Emma guiava Sarah lá em cima, Richard lutou contra a vontade de seguir. Música, esta privada conversa seguia o procedimento padrão, mas sabendo que Emma seria questionada sobre seu acordo, sua família, sem com ele presente, fez seu música, peito apertado de ansiedade. Enquanto esperava, Richard analisou a documentação de Carol. Haviam-se preparado para o próximo julgamento. Aparência. A investigação, música, Frank Wilson havia cedido resultados interessantes. O vizinho tinha tentou 2 vezes comprar Marta's imóvel com preço significativamente abaixo do mercado. Valor, aparentemente para ajudá-la. Despesas médicas.
Música, sua conexão ao vereador Thompson envolvido planos de desenvolvimento para o bairro. Os planos incluíam a demolição de prédios mais antigos. Casas como a de Marta darão lugar a propriedades comerciais. Wilsons de repente, a oposição passou a fazer mais sentido. Se Richard, música, conseguiu se tornar o guardião de Emma, ele provavelmente também. Eventualmente controlar a propriedade de Marta. Propriedade Wilson e seu aliado político cobiçado. Lá em cima, música, Emma sentou-se de pernas cruzadas. Em sua cama enquanto Sarah perguntava cuidadosamente questões estruturadas elaboradas para avaliação seu conforto, música, segurança e bem-estar emocional. Você sente falta de, você mora com a sua avó? Perguntou Sarah. Observando as respostas equilibradas de Emma, em relação à música. Todos os dias, respondeu Emma honestamente. Mas nós a visitamos, música, e a Richard diz que, quando estiver mais forte, ela poderá ou não morar conosco ou na casa dela depois que for consertado. Música, eu gosto de ter meu próprio quarto. Mas na casa da vovó, eu dormia num catre. O quarto dela para que eu pudesse ajudá-la se ela precisasse. Remédio à noite. A caneta de Sarah parou de escrever. Você era responsável pela medicação dela. Emma assentiu com naturalidade. Eu sei todos os comprimidos que ela toma. Música, quais? Quais são para o coração dela? Quais são para a dor? Quais a deixam com sono? Eu tinha um gráfico. Eu o fiz com cores e horários. Música, a descrição informal de responsabilidades muito além da sua idade reforçou a natureza incomum de Emma. Educação. Sarah fez anotações detalhadas. Antes de prosseguir. E como você se sente? Sobre o Sr. Maxwell se tornar seu guardião. Emma ponderou a pergunta. Com música característica consideração. Ele cumpre suas promessas. Ela finalmente disse. E ele não finge. As coisas ficam bem mesmo quando não ficam. Música, alguns adultos mentem para te enganar, me sinto melhor, mas Richard diz a verdade. Mesmo quando é difícil. Ela alisou uma ruga invisível em sua colcha. Além disso, ele faz música muito boa. Panquecas. A simples adição fez Sarah sorrir. Apesar de sua reserva profissional. Isso é importante, ela concordou. Quando eles ao voltar para o andar de baixo, Richard estava trabalhando. Em seu laptop na mesa de jantar. Fechou imediatamente, sua atenção transferindo completamente para eles. Tivemos um bom falar, informou Sarah, num tom de voz. Não revelando nada sobre sua avaliação. Preciso visitar a escola da Emma. O meio ambiente vem a seguir. Eu entendo que ela é transferida para a escola primária Lakeside. Richard assentiu com a cabeça. Fica mais perto do Casa Geminada. Música, Sra. Roberts em Westbrook proporcionou uma excelente transição. Notas, e a administração tem sido muito prestativo. O que Richard, música, o que ela não mencionou foi a dificuldade que Emma enfrentou. Tinha vivenciado isso em sua nova escola ambiente. As crianças eram inerentemente música sensível a famílias em comuns situações, e apesar dos melhores esforços da equipe Esforços, a transferência de Emma no meio do ano e a tutela não convencional a havia transformado um objeto de curiosidade, música e, ocasionalmente, falta de gentileza. Após agendar a visita à escola, música, Sarah partiu com uma promessa de entrará em contato em breve. Enquanto o carro dela parava ao se afastar, Richard se virou para Emma. Como foi que? Como foi? A SRTA Winters foi gentil com você. Emma deu de ombros, com uma expressão cautelosa. Música, ela fez muitas perguntas sobre antes, sobre a casa da vovó e como nós vivemos. Ela olhou para Richard com preocupação repentina. Será que eu disse algo errado? Coisas. Às vezes esqueço quais partes supostamente devemos manter a música em privado. A pergunta partiu o coração de Richard. Emma havia passado grande parte de sua jovem vida desvendando segredos, música e meias-verdades por necessidade. Mesmo agora, com a melhora da situação deles, ela carregava o fardo de constantemente música, calculando o que era seguro revelar. Ele garantiu que não disse nada de errado. Ela, ajoelhando-se para encontrar seu olhar. De agora em diante. Vamos lá, Emma, vamos contar a verdade. Toda a verdade. Verdade. Chega de segredos e fingimentos. Música, seu alívio era visível, mesmo sobre como nos conhecemos, especialmente sobre isso, Richard confirmou. Essa é a melhor parte da nossa história. Mais tarde naquela tarde, eles visitei Marta no lar de idosos. Seu quadro clínico havia se estabilizado, embora seu prognóstico permaneceu, música, reservado.
O cuidados especializados e medicação adequada funcionou maravilhosamente bem em comparação com o tratamento inadequado que ela havia conseguido acesso anterior. Sarah Winters veio música hoje, Emma relatou, cuidadosamente arrumando as flores que haviam trazido à mesa de cabeceira de Marta. Ela perguntou muitas coisas. De perguntas sobre como é viver com Richard. Os olhos de Marta encontraram os de Richard por cima dos de Emma. Cabeça. E como foi a música? Eu acho que correu bem, respondeu Richard. Com cautela. Emma foi muito honesta e articular. Contei a ela sobre as panquecas. Emma acrescentou seriamente. Marta sorriu, a expressão transformando seu cansaço, música ao rosto. Sempre começo com informações importantes. Enquanto Emma se acomodava na cadeira ao lado da cama de Marta com um livro que ela havia trazido para ler em voz alta, Richard entrou no corredor para tirar uma ligação de Carol. O juiz William solicitou outro na audiência, seu advogado o informou. Sem preâmbulo. Aparentemente, algumas novas informações vieram à tona de que ela deseja abordar o assunto antes de prosseguir com a determinação final da tutela. O estômago de Richard se contraiu. O quê? Informação. Isso é preocupante. Parte musical. Eles não estão dizendo, mas Frank Wilson se reuniu com o condado. Promotor ontem, música, e o vereador Thompson foi visto no tribunal esta manhã. As implicações eram claras. Seus oponentes estavam fazendo movimentações nos bastidores, usando conexões políticas, musicais, para influenciar o processo legal. Qual é a nossa estratégia? Música, perguntou Richard, observando pela janela da porta enquanto Emma lia animadamente para Marta. Ambas eles momentaneamente livres de preocupações. Pois agora, vamos continuar conforme planejado, Carol. Aconselhado. O estudo em casa, a escola integração, cuidados médicos de Marta, tudo conforme as regras. Mas eu também sou preparando moções para discurso, músico, possíveis desafios ao seu caráter ou motivações. Wilson tem falado música e não apenas para autoridades. Richard havia notado as mudanças sutis. Na forma como alguns conhecidos interagiram com ele, o casualismo era um pouco excessivo. Perguntas sobre a situação dele, o olhar especulativos quando ele era visto com Emma em público, musical. De Wilson insinuações se espalharam por os círculos sociais de Portland, criando, música, uma corrente subterrânea de suspeita. Custo o que custar, Carol, eu fiz uma promessa. Após encerrar a chamada, Richard reuniu-se a Emma e Marta, forçando música sorriso que ele não sentiu. A senhora idosa percebeu isso. Imediatamente. Algum problema? Perguntou ela baixinho, música, quando Emma ficou absorta em sua lendo. Richard assentiu levemente com a cabeça. Nada. Não conseguimos lidar com isso. O olhar de Marta, sabia. Música, esta velha tem causou-lhe muitas complicações, Sr. Maxwell. Richard, ele corrigiu. Com delicadeza. E você não causou nada. Você deu a Emma 7 anos de amor e proteção sob impossibilidade de circunstâncias. Estou apenas tentando dar continuidade ao que você começou. Música, os olhos de Marta se encheram de lágrimas. Ela piscou rapidamente e desapareceu. Eu estava mentindo para aquela criança por toda a vida. Contando a ela eu estava melhorando quando estava ficando pior. Música, contando a ela nossa situação foi temporário quando eu soube que era desmoronando ao nosso redor. Sua voz, música, a voz caiu num sussurro. Eu estava com tanto medo. Perdê-la é algo para o qual eu nunca a preparei. O que estava por vir? Richard entendeu. Marta sentia culpa, mas também reconhecia as escolhas impossíveis que ela enfrentou. Você fez o que você achou melhor com as opções que você tinha. Isso é tudo que qualquer um de nós tinha. Ela consegue. Ela confia em você. Marta observou, observando Emma virar as páginas do seu livro. Livro. Isso não vem fácil, música, para ela. Eu sei, reconheceu Richard. Eu não trairei essa confiança. A seguinte semana trouxe novos desafios. Música, ele é a integração na escola primária Lakeside. Tinha sido difícil desde o início, música, mas as coisas pioraram depois de um incidente particularmente difícil no refeitório. Um menino do 5º ano repetindo de ano. Música, fofoca que ele ouviu por acaso de seus pais questionaram em voz alta porque Emma tinha um pai de mentira. Todo mundo sabe que ele não é seu pai mesmo, disse o menino. Anunciou para toda a mesa, música. Minha mãe diz que ele provavelmente é algum tipo de esquisito. A resposta de Emma foi característica da sua resiliência. Calma, ponderada, música e devastadoramente honesto. Ele se tornou meu pai porque eu pedi a ele. Ela respondeu. E ele disse sim quando?
Todos os outros disseram não. A simplicidade de sua resposta silenciou o refeitório. Por um instante, mas o estrago já estava feito. À tarde, Richard recebeu uma ligação de o diretor solicitando uma reunião para discutir questões de integração. Agora, sentada em frente à diretora Adrienne Foster, música, Richard lutou para manter sua compostura profissional. Emma está passando por significativas dificuldades sociais.